Uma excelente manhã. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia para você, pecuarista, para você, produtor rural. Estamos começando o Bom Dia Produtor desta terça-feira, dia 31 de outubro de 2017. Teremos muita informação para você a partir de agora. Confira os destaques da edição de hoje. Veja que o mercado do boi gordo, escoamento de carne segue lento, mas a expectativa é de melhora no curto prazo. Especialista tem um olhar otimista para a pecuária em 2018. Entenda também como utilizar a tecnologia a seu favor na hora da lida do campo. Fique conosco, já está no ar o Bom Dia Produtor na manhã desta terça-feira. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E a segunda-feira começou movimentada no mercado do boi gordo ontem, no fechamento do dia. Segundo a agência Scott Consultoria, das 32 praças pesquisadas, 4 registraram altas e 8 registraram baixas nos preços da arroba. Você acompanha agora a análise feita pelo consultor Alex Lopes da Scott Consultoria. Olá, hoje é dia 30 de outubro de 2017, segunda-feira. Uma segunda-feira que começa relativamente agitada, né? A gente tem duas situações muito bem definidas, opostas bem definidas no mercado. Primeiras regiões, tá? Algumas regiões do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, onde o confinamento é mais presente. Né? Nessas regiões a gente já começa a ver as indústrias conseguindo comprar com um pouco mais de facilidade animais de coxo. Isso associado a uma situação de demanda fraca faz com que o mercado trabalhe pressionado, com quedas de preço em plena segunda-feira. E a outra situação é mais ao norte do país, onde não se tem cultura do confinamento, não se tem oferta de grão que faça com que o confinamento seja uma atividade interessante. Nessas regiões a oferta é curta, é difícil de comprar boiadas, né? Só que aí a gente também tem o peso da demanda, né? Que o mercado não sobe justamente porque não há necessidade de se intensificar a compra de matéria-prima e a gente tem um mercado andando de lado, mas um mercado firme, sustentado, com poucas possibilidades de redução, pelo menos no curto prazo. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Eu sou Alex Lopes, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Até a próxima. E olha, faltam 60 dias para acabar este turbulento ano de 2017. Amanhã começa um novo mês, o 11º mês, e por aqui você sempre está um passo à frente para que possa tomar melhor as suas decisões. E é por isso que já trazemos as primeiras projeções para o cenário do mercado do boi gordo para 2018. E nessa primeira oportunidade, você vai ter a chance de ver também algumas tendências de mercado que devem pontuar o decorrer dos próximos 12 meses de 2018, pontos de alta e baixa que é preciso levar em consideração, viu, pecuarista? Para isso nós vamos falar por telefone com o especialista em gestão de risco em pecuária, Rodrigo Albuquerque. Falamos direto lá da capital do Piqui, vamos lá para o estado de Goiânia, lá de Goiás, na capital Goiânia. No seu blog Notícias do Fronte, Rodrigo, nessa semana você lançou as suas primeiras impressões para 2018, dividindo em aspectos altistas e aspectos baixistas. Vamos começar com os aspectos altistas que você considera importante para ser levado em consideração para 2018. Começa daqui a pouquinho, daqui a 2 meses. É uma satisfação falar contigo, Rodrigo Albuquerque. Bom dia, Elaine. Bom dia a todos os companheiros aí do Pó da Viagem, do Bom Dia Produtor, do canal do Boi. Justamente, Elaine, eu fiz um levantamento na edição do Notícias do Fronte da última semana, colocando aí os primeiros aspectos e as primeiras análises para 2018. Há algum tempo a gente vem pensando nisso, mas a publicação realmente primeira foi nesse fim de semana. Os aspectos, Elaine, aí respondendo a sua pergunta, autistas, eu citaria possivelmente, né, um percentual menor de fêmeas ao abate. A gente teve uma reversão grande
em 2017, principalmente no primeiro semestre, do volume de fêmeas. O volume de fêmeas de 2015 e 2016 estava diminuindo ao abate. E em 2017 houve a reversão, uma reversão que até a gente não esperava na magnitude que ocorreu. Como essas fêmeas, ou um bom número de fêmeas, já foi ao abate em 2017, pode ser que haja menos fêmeas para abate no 2018. Um segundo ponto, Elaine, seria uma tendência decrescente de oferta de machos para abate no início das águas, o ciclo mundial de crescimento positivo, né? A gente vê hoje a indústria brasileira com uma rápida capacidade de recuperação em relação à exportação. Houve um imenso desafio no final do primeiro semestre de 2017 e uma recuperação absurdamente grande e rápida no terceiro trimestre de 2017. A gente também destaca o ciclo econômico interno nosso de retomada, a situação do consumo interno de proteína vermelha, de carne bovina, que está muito deprimido, e a gente vê hoje uma indústria frigorífica saindo de 2017 com uma situação mais equilibrada de forças em relação a 2016. Todos esses fatores agindo em conjunto são os principais fatores aí que a gente cita nesse momento como altistas para arroba em 2018. E agora, e os aspectos baixistas, Rodrigo Albuquerque? É isso aí, Elaine. Tem sempre os dois lados da moeda, né? Do ponto de vista dos aspectos que desafiariam o preço da arroba em 2018, o primeiro que eu cito é o ciclo pecuário que a gente vive nesse momento, a fase do ciclo pecuário, melhor dizendo, que é uma fase posterior à fase de expansão de animais que a gente viveu em 2015 e 2016. Ou seja, a gente estava retendo fêmeas em 2015 e 2016. Isso certamente favorece o estoque e poderá, né, no seu dado momento, favorecer a desova de animais. Isso é uma coisa que preocupa. Outro aspecto seria a diminuição, a desinflação, melhor dizendo, da economia, que a gente viu de maneira muito forte em 2017. Né? O Rogério Goulart, um outro analista de mercado, amigo nosso, brinca que o boi gosta um pouquinho de inflação. Então, numa situação de inflação mais comedida, como foi o que a gente viu em 2017, lógico que isso é muito positivo para estimular o consumo de alimentos. Por outro lado, né, uma desinflação na economia pode dificultar uma alta da carne, o que, de maneira direta, acaba dificultando um aumento da arroba. E terceiro ponto, Elaine, a gente recomenda fragilidade, a gente cita como aspecto baixista que pode influenciar a arroba em 2018, pode fragilizar a arroba, é justamente a fragilidade política da retomada econômica. O Brasil vai estar em crescimento econômico, mas sempre a gente vem aí e ficando sujeito a essas instabilidades todas oriundas das confusões do âmbito político que acabam complicando a economia. Principalmente se levado em consideração que 2018 será um ano eleitoral, não é mesmo, Rodrigo? Então, de maneira geral, é preciso manter o otimismo para o cenário em 2018, porém, sem perder o senso de realidade, não é mesmo? Sim, Elaine, sem sombra de dúvida nenhuma. A gente vem de um ano muito desafiador, que é 2017, e a gente quer crer, é o que a gente acredita nesse momento, que a gente vai ter uma tendência positiva para 2018, com a ressalva de que grandes sobressaltos de preços vão ter aí alguma limitação em função até dos aspectos que a gente citou, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma, até pelo placar aí eu citei 10 aspectos, 7 caracterizados como altistas e 3 como negativos para a perspectiva de tendência de preço da arroba em 2018, até pelo placar dá para já concluir que nós estamos mais otimistas. Mas a ideia, Elaine, nesse momento não é nem ser pessimista, nem ser otimista. É a gente poder traçar uma curva, um raio-x interessante
para a gente sim, sendo realista, né, nos posicionarmos melhor para vender e comprar os animais ao longo aí do ano que está chegando, que certamente vai trazer eventos melhores, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Estamos sempre à disposição de vocês, lá no blog, semanalmente, ou aqui, a hora que vocês chamarem, é sempre um prazer. Muito obrigado. Até a próxima. Grata a você, viu, Rodrigo Albuquerque, por nos disponibilizar as suas impressões. Você que é especialista em gestão de risco em pecuária, reconhecido em todo o Brasil e é um dos nossos queridos colaboradores aqui para a Pecuária, já de olho em 2018. Quer saber mais informações sobre o cenário do mercado do boi? Então você pode acessar o blog Notícias do Fronte, onde o Rodrigo Albuquerque está sempre passando as análises e as impressões pelas viagens também que ele faz em todo o Brasil. O site está aqui, você pode acessar lá e semanalmente é atualizado. Muito obrigado, Rodrigo Albuquerque, especialista em gestão de risco em pecuária. Por aqui, mais valores. Vamos saber agora as cotações para o boi magro nas principais praças produtoras aqui do país. Agora pergunto para você, pecuarista, você sabe como suplementar para aumentar a produtividade tanto no gado de corte quanto no gado de leite? A repórter Kayle Rodrigues conversou com um especialista que deu dicas sobre o assunto. Confira as respostas. O objetivo da suplementação muda ao longo do ano e vai se adequando às metas que o produtor deseja dos animais. A suplementação em gado de corte auxilia as fêmeas a entrarem na reprodução antecipadamente. Já os machos que passam pela recria, o objetivo é o animal crescer ao máximo para atingir o peso de abate quanto antes. Na terminação final, colocar o acabamento de carcaça. Independente do produto utilizado na fazenda, é preciso conciliar com uma forragem adequada ao período do ano. Um suplemento com mais proteína, será que ele é o melhor? O tempo todo é o melhor? Não, nem sempre o que tem mais é o melhor. Vai depender de como está o capim e qual o objetivo que eu quero com aquilo. Então, nem sempre o que tem mais é melhor. É o que falta para aquele pasto que é o melhor. Então, às vezes, por conta do mercado, por conta das ofertas de produtos, o produtor tem todos nós, né? Vamos comprar o que tem mais porque vai ser melhor. E nem sempre é assim. O professor da UFMS explica que cada propriedade deve ter a própria receita de suplementação. Emprenhar fêmeas com 2 anos, outros um pouco mais, outros um pouco menos. Então, cada propriedade vai ter o seu suplemento formulado para aquele pasto que ele tem lá, para aquele animal que ele quer obter. E no gado leiteiro, essa suplementação que vai garantir uma maior produtividade. Claro, suplementação bem feita. No caso do gado leiteiro, tem uma particularidade. A suplementação é constante. Então, as bezerras já recebem suplemento desde o início, também o gado de corte, com o objetivo de desenvolver o rumen mais cedo, para aproveitar melhor o pasto. E depois eles continuam recebendo suplementação controlada. No caso do gado de leite, tem uma especificidade porque o ganho exagerado pode acumular gordura lá nas células produtoras de leite. Então, no lugar de uma célula produtora, o corpo, no momento da puberdade, ele coloca ali, deposita ali um adipócito, que é uma célula de gordura. E aí, com o desenvolvimento da novilha, ela vai ter um úbere bonito, bom, grande, e a expectativa do produtor é que ela tenha muita produção. Só que o crescimento dela foi exagerado e ela depositou gordura no lugar errado. E aí, apesar de ter fisicamente o corpo de uma vaca leiteira, ela vai ter pouca produção. Então a suplementação nessa hora vem para corrigir essas falhas e controlar um pouco o crescimento. Crescimento constante não é um dia ganha 1 quilo, um dia ganha 0. É todo dia ganha um pouquinho, sempre positivo. Professor, muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos, tá? Kayle Rodrigues para o SBA.
E por aqui o destaque é o mercado internacional. Vamos falar sobre as exportações de carne, do complexo carne, na verdade. Números compreendidos entre janeiro a setembro, que dentre as 4 carnes exportadas pelo Brasil, a carne bovina é que teve um aumento. E a evolução, então, das exportações para o cenário aqui do mercado brasileiro, visando o mercado internacional, é o tema do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, para comentar com a gente esse resultado. Vamos pegar todo o complexo carne, então, das exportações entre janeiro a setembro, e a carne bovina tem aí já essa alta em relação às demais e com perspectiva de fechar com 10% em relação ao ano anterior, é isso mesmo? Exato. Aliás, amanhã deve sair as exportações de outubro. Quando você olha o Brasil está se projetando um superávit comercial a mais de 65 bilhões. Com B, bilhões de dólares. E as carnes respondem por 16 bilhões de dólares, 16 a 17 irão responder. Quando você olha o mercado, as 3 principais carnes que nós vendemos é a carne bovina. Essa, até agora, tem um acumulado positivo de 2%. Por que tem isso? Porque no primeiro semestre foi um desastre. Você teve um problema atrás do outro. Aquela operação carne fraca parou as exportações, trancaram os países, etc. Aí o pessoal viu que o Brasil é sério. Tem os malandros no Brasil, infelizmente tem isso, né? O que não falta no Brasil é malandro. Então tem os malandros, mas o resto do povo que trabalha sério, né? Senhora e senhora que estão atrás aí olhando, assistindo a gente, com certeza essa hora já estão prontos para ir para o serviço. Então, o que acontece? A carne bovina sofreu no primeiro semestre, mas está recuperando de forma bastante intensa. É possível que esse mês de outubro as exportações de carne bovina sejam 40% a mais que outubro de 2016. Ou seja, ótimo resultado, é quase o dobro, né? E nesse momento você tem um câmbio a 13,28. Já houve um aumento em reais do dólar de quase 5% nesse período. E, em compensação, os frigoríficos baixaram R$5 por arroba. Ou seja, para eles está uma festa, para o produtor não tá fácil. Mas as exportações, elas são a válvula de escape. Ou seja, se você não tiver um mercado externo forte, absorvendo a nossa produção, acontece igual o leite. Nós não temos, há um pequeno há uma queda na demanda em função da renda, você não tem a válvula de escape da exportação, o que acontece com o preço? Derruba o preço. Vai lá embaixo. E leva o produtor numa situação bastante difícil. Então, é importante a questão das exportações por esse aspecto, que quando você tem um pequeno excesso de produto no mercado, você tem a condição de exportar e, consequentemente, regular o mercado. Nós temos uma tela, né? Temos uma tela, mas deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor. Eu sei que a gente não deve chorar pelo leite derramado, mas se não tivesse sido tão pontuado nesse primeiro semestre com a Operação Carne Fraca, as exportações então teriam sido melhores ainda? Com certeza, atrapalhou, né? E outra coisa, o custo aumentou muito, porque você hoje na União Europeia, você tem acompanhando quase que container por container, custo atrasa, demora, todos aqueles absurdos que se falaram na Operação Carne Fraca, lá fora leva a sério, fala, pô, o Brasil é uma bagunça. Não é uma bagunça, bagunça é os malandros que estão roubando no país, né? Exatamente, mas a gente tem uma tela, sei que são muitos números, mas uma vez a gente consegue te mostrar exatamente, porque a gente tem um referencial do complexo carne. Vamos pegar bovina, rapidinho. Suína, até de peru a gente tem aqui, viu, seu João Pedro? O frango você tem uma exportação de 3.242.000, está 2,38. Mas também no frango está havendo uma recuperação. É possível que até o fim do ano a gente chegue... Porque o frango mais sofreu. O frango, na época do primeiro semestre, chegou a exportar 13 mil toneladas por dia. Hoje nós estamos exportando 16 mil toneladas por dia. Ou seja, o frango sofreu muito em função de alguns frigoríficos ficaram desabilitados, demorou para habilitação, reabilitação, então complicou. Mas você vê também em dólar, você teve um aumento em dólar da carne. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Ou seja, então lá fora o preço reagiu. E para o produtor é importante porque nesse ano você também teve uma redução de custo no Brasil. 75% do custo
custo de produção do frango, ou é milho e frango de soja. Exato. Duas coisas que caíram de preço. O milho agora está recuperando. Começou a recuperação. Também graças à exportação. Exato. Também graças à exportação. Vamos lá. A carne bovina, primeiro semestre foi um desastre, você teve uma queda, porém já está positivo. Está positivo em quantidade e em faturamento, ou seja, o preço da carne bovina reagiu e com isso acabou equilibrando as exportações e há uma expectativa que nesses trimestres que faltam, outubro, novembro e dezembro, a gente consiga chegar pelo menos a 10% em cima do mesmo período do ano anterior. No período passado, de 2016. Então isso é importante para isso aí. No frango, só um detalhe também, o problema do frango, ano passado, 2016, o Brasil foi favorecido por o concorrente mais imediato nosso, que é os Estados Unidos. A gripe aviária. Bloqueou alguns mercados importantes, entre eles a China, para a carne americana, de frango americano, em função dos focos de gripe aviária que teve nos estados do meio oeste americano, Iowa, aquela região lá. O Brasil não tem. E no aspecto sanitário, as granjas brasileiras são excepcionais. Impecáveis, não dá para falar. Então, isso é bom para a exportação e é bom para nós, brasileiros, que consumimos. Hoje, a carne mais consumida no Brasil é a carne de frango. E tem outro detalhe. Ano que vem, Indonésia recebendo a carne de frango brasileira. O Brasil conseguiu romper uma disputa com a OMC, com a Indonésia. Inclusive, a gente falou aqui com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, falando já do prazo, né, que até 2018, mais tardar 2019, mais 2018 já deve ser liberada essa carne. E você vê toda aquela região da Ásia, o frango não tem nenhuma restrição. Algumas regiões têm, a suinocultura tem, a carne suína tem restrições por causa da região, os muçulmanos, a islâmica, né, que proíbe o consumo de carne de suínos. Mas também na carne suína nós seguimos crescendo bem. Só que nós estávamos dependendo muito de abrir novos mercados, especialmente mercados que são grandes importadores de carne suína, como é o caso do Japão, Coreia do Sul, que o Brasil não entra. O Japão começou timidamente a abrir para a carne suína de Santa Catarina, que é um estado brasileiro que não tem aftosa e também não precisa vacinar. Eles estão abrindo para a carne de Santa Catarina. Então, a carne suína é importante porque tanto o frango como o suíno, eles viabilizam uma pequena propriedade rural, especialmente nos estados do sul do Brasil. Do sul, né? Que é forte. É forte. Você tem um sistema cooperativista forte, você tem integração, você tem uma série de coisas. Apoio, né? Então, isso é importante, porque para o produtor, você tem uma alternativa de renda na propriedade. Você pega a suinocultura hoje aqui no Centro-Oeste, por exemplo, que é outro, está crescendo, ainda é pequena a participação, mas está crescendo. São Gabriel do Oeste. São Gabriel do Oeste já tem frigoríficos que abate 3 mil cabeças a dia. E em fase de expansão, trabalha com 3 turnos, ou seja, o Centro-Oeste tem um potencial fantástico. Por quê? Porque tem milho, frade de soja, e você tem uma condição climática extremamente favorável, porque você pode usar todo aquele resíduo, água de lavagem, dejeto. O uso da tecnologia fazendo a diferença, né? Fazer fertirrigação. Então, você associa a engorda de bovinos em pastagem, vai produzir um animal de excepcional qualidade, alta capacidade de suporte, você está falando em 10, 12 cabeças por hectare, usando a fertirrigação. Então, aqui no Brasil, problemas que lá fora, nossos concorrentes enfrentam, como o caso da União Europeia, por exemplo, que é um grande produtor de carne suína, já pensou o inverno deles, 4, 5, 6 meses, temperaturas abaixo de zero, congela aquele monte de merda de suíno e depois, quando vem o verão, é um problema sério. Então, lá há um risco de, em algum momento, ter que haver estancar o aumento de produção em função da questão ambiental. Nós, ao contrário, nós temos condições o ano inteiro de reciclar esses dejetos, reciclar essas águas de lavagem e fazer o quê? Ter que usar alta tecnologia na produção de gado, usando fertirrigação, uma pastagem de qualidade excepcional para a engorda de bovinos. Olha, a gente está falando sobre as exportações, vamos voltar a retomar as exportações assim que sair o resultado, então, do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços sobre o resultado do mês de outubro. E para você que está aqui nos acompanhando, ao longo dos próximos dias tem mais mercado internacional. Muito obrigada, João Pedro Cutidias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Bom dia, bom trabalho a vocês. Antônio. E agora o assunto da previsão do tempo. As condições climáticas são favoráveis para a região centro-oeste. Para os próximos dias existe a possibilidade de chuvas chegando até essa região. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, quais áreas que serão mais beneficiadas para as pastagens. Juliana, bom dia para você.
Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, bom dia a todos. Os pastos mais favorecidos da região centro-oeste têm ficado concentrados principalmente no Mato Grosso do Sul. Isso porque a disponibilidade hídrica do solo está mais elevada somente no estado sul-mato-grossense, especialmente devido a essas últimas chuvas que ocorreram no estado, que foram com forte intensidade e acabaram aumentando a disponibilidade hídrica do solo. Nos próximos dias, os ventos no alto da atmosfera ainda vão conseguir espalhar instabilidades. A chuva mais frequente vai ficar concentrada entre o Mato Grosso do Sul, o estado de Goiás e ainda também a faixa leste do Mato Grosso. Nessas áreas tem previsão de chuva mais frequente nesses próximos dias, tanto que os acumulados tendem a alcançar até 30 milímetros na maior parte do estado de Goiás, só que em alguns pontos pode alcançar até 50 milímetros. A partir da semana seguinte, essas instabilidades ainda não vão se afastar da região centro-oeste. Então, com isso, ainda vai ter previsão de chuva espalhada. Agora, as instabilidades vão conseguir ficar mais bem distribuídas na região. O volume de chuva fica em torno de 30 milímetros na maior parte dos 3 estados da região, enquanto que nas áreas mais ao norte de Goiás, previsão de chuvas mais expressivas e acumulados que podem alcançar até 50 milímetros. A partir do terceiro período, essa chuva ainda na região centro-oeste vai conseguir migrar um pouco mais para as áreas mais ao norte do Mato Grosso. É que as chuvas mais fortes vão ocorrer nessas áreas, especialmente em toda a metade norte do estado do Mato Grosso. Acumulados que podem alcançar até 50 milímetros em apenas 5 dias. E nas demais áreas, previsão de pancadas expressivas. Apenas no estado do Mato Grosso do Sul é que as instabilidades vão perder um pouco mais de intensidade e aí o acumulado vai ser mais baixo. Então, no decorrer das próximas semanas, as áreas mais secas da região centro-oeste, como o estado do Mato Grosso e também Goiás, é que vão receber as chuvas mais expressivas e o maior acumulado de água no decorrer das próximas semanas. Com isso, os índices de umidade do solo devem ficar mais elevados e os pastos seguem beneficiados. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana, pelas informações. Daqui a pouquinho teremos previsão para as demais áreas brasileiras. Hora de intervalo comercial. Antônio, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem um bloco com bons investimentos. Está precisando renovar o seu plantel? Então, o lugar é aqui, a hora é agora. E depois do intervalo comercial, a gente retorna. 7h51 pelo horário brasileiro de verão. Para você, uma excelente manhã de terça-feira aqui em companhia com o Bom Dia Produtor. Agora um bloco dedicado a bons investimentos. Eu já começo com uma informação. Você gosta de Brangos? Então, muita atenção, porque entre hoje e amanhã o Canal do Boi transmite a partir das 8h30, 8h30 da noite, pelo horário de Brasília, o 16º leilão Brangos MS. Hoje é o leilão de machos e amanhã é a vez das fêmeas. Os detalhes dessa grande oferta que está acessível a você de todo o Brasil na reportagem de Juliana Casanato. Com mais de 20 anos de seleção, a Hábil Brangos e a Brangos São Geraldo colocam à disposição do mercado animais da raça Brangos, criados em solo sul-mato-grossense. É a 16ª edição do leilão e a primeira vitrine virtual Brangos MS. Machos e fêmeas de alta qualidade e com avaliação genética GenePlus da Embrapa Gado de Corte estarão em oferta através do vitrine especial com venda fixa na semana que antecede os leilões. E é uma oportunidade muito grande, muito importante para quem quer continuar, começar, investir na raça Brangos, uma raça que vem crescendo a cada ano e que ela nada mais é do que o cruzamento entre o zebu e o angus, de uma forma em que se utiliza a rusticidade do zebu, a precocidade e a qualidade de carne do angus. Animais selecionados com habilidade materna e qualidade de carne superior e uma docilidade que vem de berço. São alguns dos destaques desses lotes, advindos de uma genética argentina e americana que se propagou por décadas, buscando sempre o melhoramento desse cruzamento entre zebu e angus, que desperta grande interesse no mercado pela excelência, principalmente na qualidade da carne produzida pela raça. São mais de 20 anos de seleção dentro da raça Brangos, né?
A Branco São Geraldo teve toda a linhagem inicial dela vindo praticamente da Argentina, da cabanha Las Lilas, né? E hoje nós já usamos a genética argentina, não só a argentina, como a genética americana. E hoje nós conseguimos produzir animais de altíssima qualidade, altíssima base genética, né? Todos esses animais nossos são acompanhados, né, pelo programa GenePlus da Embrapa, né, todos com avaliação genética. Então, os animais que geralmente nós ofertamos ao mercado com vários clientes, com vários amigos, digamos, são animais de alta qualidade e animais que vão render muito dentro da fazenda. O Vitrine Virtual Brangus MS começa com alguns exemplares de destaque desses criatórios. Um trabalho bem definido que gera boas expectativas para o mercado. A nossa expectativa é a melhor possível. Essa vitrine ela vem a somar, ela vem a nos dar a oportunidade de mostrar alguns exemplares que vão balizar o leilão. São animais que foram escolhidos para serem comercializados com antecedência, são animais que fazem parte do lote, são animais muito bons, destacados e dá a oportunidade a todas as pessoas que consigam concatenar sua agenda e possam assistir através do canal o que está sendo ofertado e a partir daí fazer a sua avaliação e escolher os melhores animais que possam servir a cada criatório. No dia 31, terça-feira, 50 touros serão ofertados ao mercado, com excelente condição de pagamento e ainda frete facilitado, às 8h30 da noite, pelo Canal do Boi, com realização da Central Leilões. Já no dia 1º de novembro, quarta-feira, serão 60 matrizes prenhes ou paridas e mais 20 novilhas da raça Brangus, para o investidor que busca qualidade. Esse leilão será transmitido pelo Canal do Boi, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Os eventos serão realizados direto do Espaço Gourmet do Complexo do SBA, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a partir do dia 8 de novembro, você acompanha aqui na programação do SBA o quadro De Olho na Fazenda Canchim, Essência da Produção. Aliás, esse quadro termina no dia 14, vai do dia 8 até o dia 14. No dia 14 teremos um leilão especial com transmissão aqui pelo Canal do Boi. Aliás, evento esse que você não pode perder. Detalhes você acompanha agora com o Daniel de Paula. Tudo o que é essencial para a pecuária de corte está nessa raça sintética inventada pela Embrapa há quase 7 décadas. A mescla de charolês com zebu até dispensaria apresentações pela fama que o canchim, resultante desse cruzamento, ganhou produzindo carne a campo com toda a sua imponência e precocidade. Mas aqui cabe um reforço no convite para acompanhar a venda de 150 reprodutores do leilão virtual Canchim, Essência da Produção, que começa dia 8 de novembro, com venda a preço fixo pelo SBA e termina no dia 14, com um leilão que o Canal do Boi mostra a partir de 8h30 da noite. Os criatórios Ilma Agropecuária de São Paulo, Itamaraty, de Mato Grosso do Sul, São Joaquim, do sul de Minas e Canchim da São Tomé, de Goiás, se juntaram para ofertar o melhor da safra de touros jovens, com média de 2 anos, carcaças de uma conformação e preenchimento de alto padrão, e todos frutos de genética que se consolida nos 4 promotores graças a uma base de matrizes como a que a São Tomé ostenta, com mães que parem mais cedo e podem desmamar bezerrada com média de 328 quilos a pasto. São as formas que se validam com a qualificação dos filhos em programas como o GenePlus da Embrapa e o PECAD, Prova Canchim de Avaliação de Desempenho, que todo mundo usa para nortear sua seleção. Tudo muito bonito, tudo muito prático, muito funcional. Cada criatório tem o seu cenário, tem o seu manejo e as suas escolhas. Mas em comum, a responsabilidade de buscar a essência de produção de cada um de seus animais. Todo o rigor de fazer uma pré-seleção, levar os melhores para uma prova de desempenho e ali sim escolher o que é de melhor para levar a leilão. Isso se chama respeito ao mercado, garantia de resultado. Isso é uma questão importantíssima, o Canchim leva muito a sério isso e esses criadores em particular levam isso mais a sério ainda. E isso garante
a oferta, a qualidade desses animais que são ofertados em função da qualidade genética que esses rebanhos possuem. A gente tem usado só touro que é bem avaliado na prova. O nosso desempenho melhorou muito, a questão do padrão do gado melhorou muito, o desenvolvimento dos bezerros é outro nível de gado que depois que nós estamos usando os touros já provados pela prova, que são bem selecionados na prova. Aí depois disso, até o nosso desempenho na prova está sendo bem diferente do que antes, que a gente não usava, que não fazia essa seleção. Nem todos os touros do leilão passaram pelo PECAD, mas o currículo dos melhores classificados formou as gerações que hoje se destacam nas avaliações, tornando esses rebanhos referência nacional. Para você ter uma ideia, essas provas avaliam por ano cerca de 200 animais. De 28 animais que foram classificados elite na prova do ano passado, essas quatro fazendas, esses 4 criatórios produziram 20 desses 28 elites. Portanto, essas 4 fazendas juntas produzem 70% do que se tem de melhor em termos de genética na raça, avaliada pelo programa GenePlus Embrapa. Isso certamente respalda o programa de melhoramento que essas fazendas têm feito, têm produzido, e isso respalda, sem dúvida nenhuma, a qualidade genética dos animais que essas fazendas oferecem. Também explica a fidelização de um mercado sempre em busca de segurança. O mercado é inteligente, como a gente costuma dizer, o mercado tem uma inteligência que sabe valorizar o que realmente produz, o que realmente dá resultado. Essa a função da raça Canchin, essa a função desses criatórios. Produzirem animais que consigam trazer um maior retorno para o pecuarista, para o cruzador, quando ele usa esses touros. Hoje nós vendemos touros só que foi avaliado, não vendemos nada sem registro. Todos os touros que nós vendemos aqui passou por 2 avaliações dos técnicos. Aí tem os touros que vêm da PECAD ainda, que assim, tem um diferencial, a gente vende eles separado, que já tem a prova, que tem os resultados individuais deles. E tem dado muito certo, o pessoal tem procurado muito os animais que são destaque em prova. E volta para comprar. E volta sempre a comprar. Todo ano já está repetindo os clientes que não conheciam a raça, que hoje já tem resultado, estão todos voltando. Ainda mais numa modalidade que oferece a comodidade de investir com preço fixo, sem disputa e com a credibilidade e abrangência da televisão em nível nacional. A comodidade porque o comprador ele tem toda a liberdade de escolha, ele tem todas as informações disponíveis, ele pode pensar com calma, ele pode fazer uma compra consciente, como deve ser feita. A aquisição de genética é um ponto importantíssimo dentro da produção de gado de corte, a gente sabe disso. E certamente a raça Canchin e esses criatórios estão dispostos a oferecer isso ao pecuarista moderno, que é o que ele merece. Quem também quer esse benefício não pode perder o leilão virtual Canchin Essência da Produção, que o SBA mostra a partir do dia 8 de novembro com preço fixo e que termina com o leilão do dia 14, 8h30 da noite, pelo canal do Boi. E você não pode perder hoje, às 8h30 da noite, com transmissão aqui pelo canal do Boi, o 16º leilão Brangos MS. Deixo você com imagens das ofertas desse importante evento que acontece hoje aqui pelo canal do Boi. Na oferta, 50 touros, 15 bezerros, realização da Central Leilões. Nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho tem Pecuária Leiteira chegando na sua manhã de terça-feira. 8h05. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de terça-feira para falar agora sobre produção leiteira. A cidade de Castro, no Paraná, é reconhecida por produzir a raça holandesa pura de origem. E a Cemex, empresa parceira aqui do canal do Boi, ela é reconhecida pela produção genética desse animal. Confira agora uma reportagem de Rosa Cabral que mostra os avanços tecnológicos que a Cemex tem implantado no Brasil. Veja. A cidade de Castro, no Paraná, está localizada na região centro-sul do estado e tem como atividade principal a agropecuária. Em torno, muitas propriedades rurais que se dedicam à criação de gado leiteiro. A genética holandesa pura de origem é predominância por aqui. Atuando no
Brasil desde 1995 como distribuidora exclusiva da canadense Cemex Alliance, considerada uma gigante fornecedora de genética animal do mundo, a Cemex Brasil está ramificada por aqui. O bom desempenho rendeu à equipe destaque na Regional do Paraná. Conquistamos a Regional Diamond, focando o trabalho na equipe. Nós somos em 3 representantes na região e dividimos a região por afinidade dos representantes, não por região, para a gente conseguir focar mais o trabalho. Cada um trabalha com os produtores que têm mais afinidade. E assim, trabalhando sério no dia a dia, conseguimos atingir a nossa meta e com isso ganhamos o título. E para isso não basta oferecer a genética diferenciada. Sabe aquele pacote com boa prosa, confiança e visualizar a necessidade da propriedade? É por aí o caminho da parceria que a Cemex leva Brasil afora. Apesar de todo mundo tirar leite, um gosta de uma vaca mais bonita, um gosta de uma vaca mais saudável, um gosta que as vacas produzam mais, um gosta que as vacas durem mais. Estuda cada cliente qual que vai ser o seu foco, para aí você chegar já focado no que como você vai trabalhar. E o que se vê é profissionalização na cadeia do leite. Prova disso é o volume. Sabe quanto de produção é despejada todos os dias nos laticínios aqui? 1,5 milhão de litros. Por que essa região se tornou um polo importante de produção? Principalmente pela colonização da nossa região, feita por europeus holandeses que tinham essa característica no seu país, que a Holanda é conhecida como o berço da produção de leite. Então eles imigraram para o Brasil, na nossa região, em 1951, formaram cooperativas, a Frísia, Castrolanda e Araputi, e com isso trouxeram toda essa tecnologia de produção de leite. Então, como a gente está em pessoas que têm o dom de produzir, sabem buscar tecnologias e qualidade, então eles costumam muito buscar esses produtos da Cemex para utilizar nos seus rebanhos com melhoramento genético. E qual é a filosofia de trabalho da Cemex? Ela trabalha em função do produtor. E isso é até que os nossos clientes aqui veem. É uma cooperativa que vende genética e feita por produtores. Então, o que eles fizeram? Eles criaram produtos, soluções para a fazenda, com programas como Repromax, touros de fertilidade semi-alta, Immunity, touros que passam para as suas linhagens, imunologia, um sistema imunológico mais alto, então são menos suscetíveis a doenças. Programas como Health Smart, programas onde você tem filhas desses touros que têm maior eficiência alimentar, menor célula somática, tamanho desejado para o produtor. Então ele sabe que se ele utilizar esses produtos, ele vai ter retorno financeiro com isso. Nós temos que ser cada vez mais eficiente na produção e para ter uma maior rentabilidade. Então a Cemex, com os produtos dela, ela traz isso para o produtor. A Cemex que está presente não só aqui na região do Paraná, mas por várias regiões aí do Brasil, né? Sim, ela é uma empresa nacional, com âmbito nacional, com várias se destacando, crescendo muito cada ano, 10% a 15%. Uma das empresas que mais crescem no setor de genética hoje no Brasil é a Cemex. E na hora do manejo da ordenha do seu animal, você tem pensado no bem-estar? Porque é só dessa forma, garantindo o mínimo de estresse, que se consegue 100% da qualidade do leite. Se você tem dúvidas se como você está fazendo da maneira correta, presta atenção nessa reportagem de Gustavo D'Angelo, que ele vai te trazer dicas de como aumentar, garantir melhor produtividade. Veja só. Para garantir eficiência na produção de leite, é importante oferecer alguns cuidados aos animais. E é por isso que eu converso agora com a Vanessa Masson Honório, ela que é gerente técnica em pecuária da MSD Saúde Animal. Vanessa, no processo de ordenha é importante então oferecer alguns cuidados, né, para os animais. Fala um pouquinho sobre esse assunto para a gente.
Bom, esses animais, eles vão estar vindo para a ordenha para poder expressar a produção de leite, que foi tudo que o produtor trabalhou para que ela adquirisse e pudesse, então, dar a rentabilidade da propriedade. Então, nada mais justo do que oferecer para ela um bem-estar animal. Hoje, essa palavra realmente a gente tem trabalhado muito, porque cada vez mais o produtor está consciente de que quanto melhor ele trata as vacas dele, maior ele expressa o potencial de produção. Então, no momento que essa vaca está vindo para a ordenha, ela não pode receber nenhum tipo de estresse, não pode receber nenhum tipo de ser cutucada, ser xingada, ser empurrada, usar vareta, porque essa vaca está vindo para o melhor momento dela, que é o momento da ordenha. Então, a gente tem que proporcionar um ambiente adequado para ela nesse momento. Agora, existem maneiras de oferecer mais conforto para essa vaca? Sim. Lembrando que nós estamos num país tropical e que a maior parte do tempo a gente está com calor, com sol, com umidade alta, essa vaca, no momento em que ela está vindo para a ordenha, se nós pudermos oferecer conforto térmico para ela, é um momento ideal. Então, nisso consiste em você molhar muito esse animal e secar. Com isso, ela vai evaporar e vai diminuir a temperatura corporal dela e vai ter um conforto térmico muito bom e aí vai realmente melhorar bastante a sua produtividade. Justamente esse é o próximo assunto. Então, qual o impacto na produção e de todos esses benefícios? Bom, com certeza, se a vaca for bem tratada, receber um bom conforto, tiver um bom manejo de ordenha com pessoas que sejam calmas e tratem ela como ela realmente merece, ela vai expressar isso em maior produtividade, com certeza, e o produtor vai ver isso notoriamente. Tá certo, Vanessa, obrigado pelas informações. Obrigada. Gustavo D'Angelo para o SBA. O Bom Dia Produtor sempre te apresenta dicas importantes, também informações para você, produtor rural. Dicas com relação à implantação de pastagens. Para falar sobre um maquinário que ajuda nessa implantação, estou aqui recebendo o Guilherme Beretta, da GM Pasto, que vai trazer para a gente informações sobre a linha VDTEC, que são várias. Tem a VDTEC Plus, a VDTEC Multi. Muito bom dia, Guilherme. Tudo bem? Bom dia, Antônio. Tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Antônio, realmente são máquinas que a GM Pasto trouxe ao mercado a partir de 2012 e que realmente de lá para cá são grandes opções para você melhorar a plantabilidade das suas sementes. E são vários modelos, né? Iniciou com qual modelo, Guilherme? Iniciou em 2012 com a 190, certo. Né? E nós fomos melhorando, corrigindo algumas coisinhas, melhorando a máquina, né? Colocando painéis digitais, enfim, fazendo um produto que seja de fácil manuseio por parte do produtor e que tenha essa grande característica que é justamente a precisão na distribuição de sementes. Depois da 190 veio a Plus, né, a VDTEC Plus, e por último agora esse ano a VDTEC Multi. Aí sim, Antônio, eu diria para você e para os amigos produtores que a GM Pasto acertou 100%, porque nós conseguimos unir na Multi uma máquina de fácil regulagem, de fácil manuseio, como eu acabei de dizer, não abrindo mão da precisão, que é uma das características dessa máquina, afinal regula aí desde pequenas quantidades, desde 2 quilos por hectare até 30 quilos. E a grande diferença em relação às suas concorrentes é justamente a largura que essa máquina vai jogar as sementes, uma largura ajustável, e aí o produtor que decide qual é a largura que ele quer trabalhar. E quais as mudanças que aconteceram com essa evolução, Guilherme? Porque foram várias mudanças, né? Sim. Em todo esse processo. O que melhorou, vamos dizer assim? Olha, Antônio, a primeira coisa que chama a atenção é justamente a questão da regulagem. Né? Na VDTEC Multi nós temos aí um sistema de regulagem um pouco mais fácil em relação à Plus. Né? A Plus também, a GM Pasto, diga-se de passagem, comercializa ainda esse produto. Né? Nós temos também ela para oferecer para você. Mas a Plus nós temos essa maior facilidade na regulagem. Ela é pendular também, isso garante aí uma melhor distribuição das sementes. E alguns outros detalhes, como o painel digital do RPM. Na Plus não tem esse painel digital, na Multi a gente tem esse painel digital. Eu comparo muito isso com notebooks, né, Antônio? A cada 6 meses a gente tem um modelo diferente e isso acontece também nas VDTECs. Perfeito. Nós temos aí um produtor também que está muito satisfeito, que tem a VDTEC
Plus. Exatamente, um produtor, o Vitor Hugo, é um produtor lá do interior do Mato Grosso, né, que há um ano atrás, aproximadamente, adquiriu as sementes da Germipasto e também aproveitou, levou a máquina, e a partir de agora nós vamos conferir exatamente o depoimento desse produtor rural lá, como eu já disse, no interior do Mato Grosso. Dá uma olhada aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. A VDTEC é a nossa melhor amiga aqui na fazenda hoje. Então, assim, a gente ficou muito animado, muito satisfeito com o resultado. Né? Foi regulado certinho para jogar os 8 quilos por hectare, a gente jogou os 8 quilos por hectare. Com a sobra de semente que teve, a gente até ampliou a área de pastagem, de reforma. Então, a gente está muito satisfeito, principalmente eu. E para quem vai manusear, os nossos funcionários, o tratorista, o gerente da fazenda, também ficou muito satisfeito porque é fácil. Então a gente plantou a Azure e a Mombaça, então cada um tem uma plaquinha. Então a mudança dela é muito rápida, não tem mistério, qualquer um mexe. Ela joga a semente uniforme, né? Com isso faz com que a gente dá para fazer a cobertura da semente. No caso a gente não usava isso antigamente, hoje a gente usa. E a resposta dessa semente nascer é muito rápida, é diferente. Então, você vê o pasto aqui atrás tem 75 dias de plantio, vai ser hoje usado para o primeiro pastejo. E, além da versatilidade dela, uma plantadeira pequena, compacta e de fácil manutenção, fácil manuseio. E isso é uma das coisas que, além disso, ela é muito precisa. Então, com isso, traz mais confiança para o pecuarista poder usar a VDTEC. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Olha, meu amigo produtor, o que nos dá confiança é justamente sabermos que estamos no caminho certo, oferecendo para você o que há de melhor no mercado nacional, tanto em sementes de pastagem como também maquinário e, sem dúvida nenhuma, toda essa tecnologia à sua inteira disposição. Para isso, meu amigo, você pode pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Se você preferir, né, e quiser mais informações, você pode entrar em contato com o nossa equipe através do nosso endereço eletrônico germipasto.com.br. Lá nas mídias sociais, tanto Facebook e Instagram, a Germipasto também está presente, tá? O endereço na sua tela. E no YouTube, né, o canal de vídeos da internet, além de casos de sucesso de produtores que utilizaram as sementes, você também vai encontrar diversos vídeos falando um pouquinho mais do trabalho das VDTECs. Bom, Antônio, por hoje é isso. Um grande abraço a todos. É com você. Guilherme, obrigado pelas informações, pela participação. Grande abraço, até amanhã. Até amanhã. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho para falar sobre a vitrine Brangos MS. Informações direto de Araçatuba, no interior paulista, daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Produtor. Fique com a gente, voltamos em 2 minutos. 8h22 pelo horário brasileiro de verão. Para você, uma excelente terça-feira. Vamos falar agora sobre tecnologia. A grande aliada da produtividade para o agronegócio sustentável é através da tecnologia. Ter acesso à informação de forma rápida e inteligente tornou-se hoje imprescindível para as empresas alcançarem melhores resultados. Essa facilidade que a tecnologia favorece, você, homem do campo, é o tema do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o analista de sistemas, Renato Paniago. Bom dia, Renato. Bem-vindo aqui ao programa. Vamos falar então de tecnologia, facilitar a vida do homem do campo e tudo o que se espera, ainda mais obtendo melhores resultados, né? E essa tecnologia, ela facilita muito a vida de todo mundo, e trabalhar com ela no campo hoje não é mais um luxo, é uma necessidade, Renato. Sim, a gente costuma dizer que é uma obrigatoriedade, né, para que os empreendimentos que exploram a atividade agropecuária, eles consigam aferir bons resultados, né? Lucro, rentabilidade, desempenho, né? E com o uso da tecnologia, você acaba que livra muitos erros, né? Otimiza muito o esforço
E aí estou falando de tecnologia, desde tecnologia de hardware, tecnologia de pastagens, de software. Desde da parte prática de aplicativos, de funcionalidades, até a aplicação no campo mesmo, na hora de trabalhar, né? Exatamente. Os maquinários, de todas as formas. Quaisquer empreendimento, para ele ter sucesso, ele precisa ser muito eficiente, né? E a agropecuária, e aí eu falo um pouco da parte de pecuária, ela também não foge disso, ela também precisa ser eficiente para que o empreendimento sobreviva. E para ser sustentável, o empreendimento ele precisa ter acesso de forma rápida às informações para a tomada de decisão, né? Uma decisão errada numa operação grande que é a pecuária, seja de uma propriedade muito pequena, uma propriedade muito grande, mas o impacto é muito grande. Então, uma decisão errada ela é muito prejudicial. E para você não tomar decisões erradas, você precisa ter informações fidedignas, né? Informações precisas e também na hora que você precisar acessar elas. Isso que é o melhor, né? A gente tem exemplo, por exemplo, de pessoas que trabalham com as nossas soluções, de que estão ganhando dinheiro usando o software. De que forma? Um colaborador de um cliente nosso estava num trajeto, o fornecedor ligou para ele e falou para ele, olha, eu estou vendendo aqui um produto a R$16, e ele pegou e falou assim, espera um pouquinho. Ele abriu o celular, abriu o sistema e olhou e tirou um relatório das últimas compras desse produto. Na hora. Ele olhou e falou assim, mas eu comprei a R$14,90. Não, foi 16, aí houve uma negociação, e nessa negociação o fornecedor falou, não, vamos ver, eu vendo para você a R$14,90. Então assim, R$1 em cada compra durante um ano, Puxa então vida. assim, e ele podendo ter acesso à informação de forma rápida, é diferencial. Isso é só um dos exemplos, né, que a gente pode estar explicando, estar contando agora para o público. Então, é fato, né, que é uma ferramenta para integrar cada vez mais clientes, mercado e fornecedores. Correto. É um exemplo. Correto. Essa questão de você ter a informação de forma rápida e precisa, ela é diferencial. É uma forma, facilita o trabalho, né, facilita a operação dos empreendimentos que exploram o agronegócio. E, Renato, existem inúmeros sites, aplicativos que auxiliam na gestão da propriedade. Mesmo assim, ainda existe produtor que ainda tem aí uma dificuldade em assimilar essa tecnologia, até com certa desconfiança. O que dizer para ele nesse momento, se ele está agora sintonizado aqui no nosso programa? Assim, existem muitas soluções. Os produtores que visualizam as vantagens dessas soluções, não tem volta, eles começam a usar. Então esse produtor que ele talvez não está usando ainda, é porque ele realmente não conheceu, não enxergou valor naquela solução. Procure outra, são várias, existem várias soluções. Às vezes uma não casa certinho com a necessidade dele, mas ele, mantendo essa procura, ele pode encontrar outras soluções que vão atender exatamente o que ele está procurando. Todos os produtores que estão tendo sucesso, estão aferindo lucro, eles estão usando tecnologia. Estão usando tecnologia, né? O caderninho já era, né, Renato? Coisa do passado. É uma gestão um pouco amadora, você utilizar numa operação tão grande que é a pecuária, que nem eu falei, uma propriedade pequena, você tem custos elevados e muitas despesas, né? Então, fazer toda essa gestão de uma forma amadora é muito perigoso. E olha, é possível criar aí um software ou um aplicativo de acordo com a necessidade de cada produtor. Digamos que eu tenho animais exóticos, eu quero fazer um aplicativo. É possível isso? Você desenvolver exatamente para a sua atividade, mesmo que ela seja bem diferenciada e seja menor em relação à pecuária de corte, por exemplo? Sim. A gente orienta a procurar umas soluções mais prontas por questão de economia do custo, né? Mas é possível fazer qualquer tipo de desenvolvimento de software. Hoje existem muitos fornecedores desse tipo de solução, tanto em Campo Grande, Mato Grosso do Sul ou Brasil. Então, o produtor que quiser desenvolver, facilmente desenvolve. Existem também os produtos que já estão prontos, que nem é o nosso caso, e o cliente fala... Só faz uma adequação. Exatamente. A gente faz alguns ajustes, melhorias, vai customizando a solução para poder atender aquela especificidade do cliente. Em média, agora fiquei curiosa, qual que é o custo de criação de um aplicativo, ou mesmo se existe a possibilidade de utilizar ferramentas gratuitas, por exemplo? Existe a possibilidade de utilizar ferramentas gratuitas, seja uma planilha de Excel, tá? Até uma solução pronta, um software. Falando em custo, o mercado ele é muito variado. Muito amplo, muito né? amplo. É difícil de falar assim, normalmente é nessa faixa. Vai de 1 a 100 mil, entendeu? Reais. Não tem uma...
mais praticado. Uma base, assim, igual um salário mínimo. Exatamente, é um salário mínimo, não tem. São investimentos altos, tá? Quando eu falo R$1.000, é uma solução muito simples, muito pequena, né? Muito pequena, né? E essas ferramentas gratuitas, elas resolvem? Sim, resolve. Existem boas ferramentas. A questão do gratuito, a única diferença dele que a gente enxerga é o seguinte: usar software é muito difícil. Coletar dados, manter esses dados no software, inserir essa informação, essa nova usar o software, não é fácil. Então é sempre importante e bom você ter um suporte. E aí é que às vezes a solução paga ela tem uma pequena vantagem sobre as soluções gratuitas. Que é essa assistência técnica durante um tempo aí, 30 dias, digamos, né? Durante todo o uso, ou só no começo, né? Eu digo pequena, mas nem é pequena, essa é a grande diferença. Você ter um suporte, né? Ter uma equipe que você possa a qualquer momento, pelo WhatsApp, pelo Skype, por qualquer aplicativo de comunicação, você acessar uma equipe de consultores que possam te atender e tirar suas dúvidas. Tá certo, nós conversamos sobre o uso da tecnologia para você que ainda está aí reticente em relação ao uso de ferramentas, seja aplicativos, software, hardware, como o Renato disse aqui para a gente. Muito obrigada, Renato Paniago, ele que é analista de sistema, entende tudo de tecnologia e está auxiliando muitos produtores a garantir melhores resultados. Estamos trabalhando bastante. Obrigado pela oportunidade. Antônia, com você. E agora o assunto da previsão do tempo para a região sul do país. Nos últimos dias, também nas últimas semanas, choveu muito na região sul, o que dificultou o manejo dos produtores com relação ao gado no pasto. Vamos saber se essas chuvas perdem intensidade nas próximas semanas com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, conta pra gente como fica a situação na região sul do país. Pelo menos durante essa primeira quinzena do mês de novembro, a previsão é de episódios de chuvas menos frequentes na região sul e que não devem ser tão expressivos. Após chuvas frequentes e também que garantiram altos volumes de água que tiveram potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo na maior parte da região sul, agora essas chuvas vão perder mais intensidade nos próximos dias. Então, nos próximos 5 dias vai ter previsão de chuva abrangente ainda, só que o volume de chuva mais expressivo vai ficar concentrado na faixa oeste do estado do Paraná. Nas demais áreas onde pode chover nos próximos 5 dias, a previsão é de chuva mais fraca. Os acumulados ficam em torno de 5 milímetros em grande parte do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e ainda também algumas áreas do sul do Paraná. A metade sul gaúcha, previsão de tempo seco nos próximos dias por conta do avanço de uma massa de ar mais seco e frio que também vai provocar o declínio gradual das temperaturas. No segundo período, essas instabilidades ainda vão seguir frequentes na região sul e agora vão ganhar um pouco mais de intensidade entre o Paraná e também o estado de Santa Catarina. Isso vai ocorrer por conta da formação de áreas de baixa pressão que vai intensificar essas chuvas. O Rio Grande do Sul ainda deve ter episódios de chuvas mais fracos, porque os acumulados não devem passar de 15 milímetros nas áreas mais ao norte do estado gaúcho. Durante o terceiro período, essas instabilidades ainda vão seguir frequentes na região sul, só que agora elas vão perder mais intensidade. O acumulado não vai passar de 15 milímetros nos 3 estados da região sul. Então, ao longo das próximas semanas, com essas instabilidades perdendo bastante intensidade na região sul, não deve mais haver riscos para transtornos no manejo dos animais no campo. Mas, por outro lado, essas instabilidades ainda seguem garantindo crescimento e também bom potencial produtivo para as áreas de pastagens. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E agora o assunto é o período de preparação de solo. Inicia-se agora um período de chuvas e o produtor deve ficar atento às questões de preparação de solo. Para falar sobre esse assunto, estou aqui recebendo o Osmair Nogueira, da Safra Sul Sementes, que vai nos falar dicas importantes com relação ao preparo do solo, principalmente nessa época do ano, né, Osmair? Muito bom dia para você. Bom dia, Antônio. Osmair, quais são os objetivos para se preparar o solo? Por que ele tem que fazer esse tipo de preparo nesse momento? Conta pra gente. Bom, a frase clássica do preparo de solo é preparar um bom leito de semeadura, ou seja, preparar o solo para receber a semente. Essa, na teoria, é a principal finalidade. Mas temos outras finalidades também para o preparo de solo. Agora que começou a chuva aqui no Brasil Central, no Norte, os preparos de solo são mais intensificados, onde a grade corta melhor, os implementos de descompactação aprofundam melhor. Então, o preparo de solo, além de preparar a terra para receber uma nova semente de pastagem, ela tem como finalidade também incorporar o adubo,
adubo, incorporar calcário, deixar toda a condição, incorporar todo aquele material vegetal que tem no solo, na terra, incorporar no solo para que ocorra fermentação e vire matéria orgânica. Então, o preparo do solo tem uma condição importante dentro da reforma de pastagem. Quais são as recomendações da Embrapa com relação ao preparo do solo? Existem algumas operações que são, assim, básicas para o produtor? Sim, existe sim. O preparo de solo, ele consiste basicamente em grade, para a reforma de pastagem, grade aradora e grade niveladora, tá? Então, de 2 a 3 demãos de grade aradora, isso para incorporar adubo, incorporar calcário, fazer um bom preparo de solo, e depois fazer o nivelamento usando grade niveladora. Então, para quê? Para destorroar, tirar as imperfeições, criar as condições melhores para poder receber a semente. Então, dentro das boas práticas, nós recomendamos de 2 a 3 demãos de grade aradora, de 1 a 2 demãos de grade niveladora e depois a semeadura fazer também o processo de incorporação da semente. É necessário também ter algum equipamento específico para fazer isso ou não? Sim, exato. Todo produtor, todo pecuarista que tem como objetivo formar ou reformar uma pastagem, ele tem que ter implementos básicos para que isso ocorra de forma satisfatória. Então, uma grade aradora e grade niveladora são 2 implementos obrigatórios para promover um preparo de solo. Então, o agricultor, o pecuarista, quando pensar em reformar a pastagem, ele tem que saber que, além do trator, obviamente, além da máquina de fazer a distribuição da semente, ele precisa ter, no mínimo, uma grade aradora e uma grade niveladora para poder fazer todas as operações recomendadas para um bom preparo de solo. Osmar, explica para a gente o que seria preparo de solo escalonado. Como que isso acontece? Quais os motivos? O preparo de solo escalonado é uma técnica que nós utilizamos, principalmente quando nós vamos substituir um capim por outro capim. O que consiste o preparo de solo escalonado? Fazer o preparo de solo num período de tempo maior, dando mais tempo, espaços de dias entre cada operação. Por exemplo, faz uma primeira demão de grade aradora, espera aí de 10 a 15 dias, faz a segunda demão, depois vem fazendo, espera mais um período, uma semana, 10 dias, faz a primeira grade niveladora. Tudo isso é para poder acabar com o banco de sementes que existe da pastagem anterior. Por exemplo, nós vamos substituir um braquiarão por um piatã. Então, nós fazemos esses processos num período mais longo, de forma mais compassada, para que ocorra a germinação das sementes do braquiarão que tem naquela área. E aí, com cada operação que a gente vai fazendo, nós vamos matando esse banco de sementes. Porque senão a substituição de espécie, quando feita muito condensadamente, vai ocorrer a germinação da pastagem anterior. Então você nunca vai ter um pasto mais limpo, com a nova forrageiras que você quer instalar. Então esse escalonamento é dar maior período de tempo entre cada operação. É importante falar que para a reforma da pastagem, o primeiro passo é fazer um preparo, não é verdade? Porque você não pode reformar a pastagem sem antes preparar o solo. Exatamente, olha, dentro das boas práticas e dentro dos processos de degradação que levam a degradar um pasto, formar mal a pastagem é um dos processos de degradação. Então, você preparar bem o solo, o sucesso na reforma sempre é maior. Então, o produtor tem que estar atento a fazer um bom preparo de solo, não pode negligenciar essa operação tão importante dentro do processo de reforma de pastagem. E hoje os Nogueira veio falar aqui para a gente sobre reforma de pastagens e também preparo de solo, mas também é importante lembrar que a Safrasul Sementes é parceira do Canal do Boi, é parceira do Bom Dia Produtor e a Safrasul comercializa sementes para pastagens, né, Osmair? Exatamente. Nós somos aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fazemos parte da Unipasto, a empresa tem 19 anos já comercializando semente de pastagem e, além de atuação no mercado nacional, também exportamos para alguns países. Então, o objetivo nosso aqui não é só a parte comercial, mas também passar todas as informações técnicas para que o produtor tenha sucesso utilizando os nossos produtos. Se alguém ficou com dúvida com relação a esse assunto, pode participar, pode entrar em contato com a Safrasul Sementes. Qual que é o número? O telefone é 67
37-3358-5400, o telefone está aí na tela. Entre em contato conosco, temos uma equipe de agrônomos para passar todas as informações técnicas e também oferecer os nossos produtos de alta qualidade e entregamos em todo o Brasil. É muito simples, fácil e bastante seguro. Tem também o site. O safrasulsementes.com.br, tem loja virtual, pode clicar lá e comprar no nosso e-commerce com toda a segurança e garantia que o e-commerce hoje propicia no Brasil. Perfeito. Osmair, obrigado. Eu que agradeço. Bom Até dia. mais. Bom dia. Elaine? Por aqui eu troco de assunto, agora eu trago oportunidade de negócios também para você. E olha, na semana passada você tem acompanhado aqui pelas lentes do canal do Boi o Vitrine Brangos MS. E hoje você vai ter a oportunidade de conferir o 16º leilão Brangos MS. E para isso, para essas informações detalhadas, nós vamos agora direto para Araçatuba, interior do estado de São Paulo, onde João Campos já está posicionado e vai nos contar os detalhes dessa grande oferta. Tem hoje e tem amanhã, né, João? Bom dia. Muito bom dia, Elaine, bom dia, Antônio, a todos vocês do Bom Dia Produtor. Olha, é uma oferta muito especial que nós temos dentro do trabalho de hoje. Eu quero apresentar primeiro alguns lotes a preço fixo e depois passar mais detalhes desse nosso leilão. Pode colocar para mim, por favor, Campo Grande, lote das fêmeas, bateria das fêmeas, lote 44. Vamos mostrar uma dupla de novilhas muito forte que nós temos dentro do nosso leilão. Olha, o lote de número 44 é por conta do Brangos São Geraldo, ele que vai ofertar essa parceria, aliás, o leilão que é promoção do Hábil Brangos e do Brangos São Geraldo e conta com a realização da Central Leilões e da Vitrine Leilões. O lote de número 44 está aí na tela, são duas filhas de RM, uma em mãe mulato e a outra na 771226. As duas comprem expositiva do H9503 e o valor do lance é de R$140, tá ok? Pode confirmar para mim, Campo Grande, colocar na tela. Quem quiser levar, é só ligar e confirmar a R$140. Outro ponto importantíssimo, minha amiga, é que eu quero destacar a parcela. São 30 parcelas, tá ok? 30 parcelas, sendo duas à vista, duas com 30 dias, duas com 60 dias. Tá errado, Campo Grande. É duas à vista, duas com 30, duas com 60 e mais 24, tá ok? Duas à vista, duas com 30, duas com 60 e mais 24 prestações mensais iguais consecutivas, sem juros, sem correção monetária. A comissão é de 8% e vale lembrar que o frete é free nos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo. Qualquer quantidade nós entregaremos dentro desses estados, tá certo? Quero destacar a adaptação que tem essas duas jovens matrizes, hein? Dá uma olhada, gente. Olha pelo curto, profundidade, carcaça, arqueamento de costelas interessante, a bolsatura. São duas novilhas, tá ok? Duas novilhas. Guardar Campo Grande e colocar os caracteres pra gente. Isto, obrigado, viu, Campo Grande? Muito obrigado. Duas filhas RM, duas linhagens maternas importantes e produtoras de qualidade lá do Brangos São Geraldo. E a parcela é de R$140, tá ok? Pode colocar o lote número 45 agora também, Campo Grande, por favor. Lote de número 45, meus amigos, pode colocar pra gente. Uma filha de RM em mãe em Blasson e a outra é filha do Inhatito também. E olha só, irmã materna, os dois lotes. Irmã materna não, o mesmo avô materno. As mães são diferentes, porém são descendentes do mesmo avô materno. 140 de parcela, Campo Grande. Pode colocar para mim também, mesmo valor, tá certo? 1836224999, 18996372999. Esses são os telefones que você liga e confirma as suas aquisições. Parcelas de R$140, as duas estão comprem expositiva do H9503, uma delas, aliás a 192, e a 242 está comprem ex do Igapó, tá certo? Então, as fêmeas, apresentei 4 fêmeas do nosso trabalho, e eu quero lembrar que as fêmeas que vão ao pregão, o leilão é amanhã, 8h30 da noite, a partir das 20h30 no horário de Brasília, 19h30 no horário sul-mato-grossense, nós teremos essa oferta de fêmeas qualificadíssima e, claro, conto com a audiência de todos vocês. Eu quero destacar agora, atenção, senhores, da sequência do nosso trabalho, para o lote de número, vamos lá,
58, Campo Grande, da bateria dos machos, tá ok? Lote de machos 58, porque hoje é o dia dos machos do nosso leilão. Quero destacar, atenção meus amigos, informações desse trabalho. Ele será hoje a partir das 20 horas e 30 minutos no horário de Brasília. E os lotes, atenção, até o meio-dia estão confirmados com preço fixo. Após esse horário, aí já vai valer a lei da licitação pública, é a lei do leilão. Então nós temos alguns lotes destinados ao preço fixo. Os lotes que não foram confirmados ainda, são poucos os lotes, serão destinados ao leilão hoje à noite. Aí você não tem mais a comodidade de ligar e comprar no preço fixo. Aí você tem que ligar e disputar na batida do martelo. Lote de número 58 é um filho do 1475 BR Texas, a mãe é sangue do Yamu. Ele tem 36 de perímetro escrotal, apenas 2 anos e o valor da parcela é de R$ 230. Campo Grande. Gente, R$ 6.900 é produtor Brangos, hein? Para pagar em 2 anos e meio e para receber em casa em São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É uma barbada, hein? Realmente a questão da oportunidade aqui ela fala mais alto. Você troca um turuno velho por um touro com sangue jovem como esse, um touro novo, pronto para produzir. E o seu ganho, além de ser genético, você ganha o maior número de prenheses, que um touro desse vai cobrir o maior número de matrizes. Oportunidade muito especial, hein? Lote de número 58, Branco São Geraldo, a R$ 230 de parcela. Muito bem, Campo Grande, vamos lá, vamos seguir adiante. Lote de número meia dúzia do leilão dos touros, Campo Grande. Lote de número meia dúzia. Ele é filho do Hombre vem aí, 700 quilos de peso, 44 de perímetro, 25 pontos de índice final. Esse touraço que vem à venda, hein? Hábil Brangos, meus amigos, lote de número 6, ele filho do Hombre. Possui shape, índice final de 25 pontos, portanto bem avaliado, uma barbaridade no programa Natura. Tá aí o touro, lote de número 6, e esse touro é só você confirmar a 350 de parcela, ele que foi candidato a teste de progênie do programa Natura, touro de altíssima avaliação genética, muito consistente, de carcaça muito forte. Lote de número 6. E agora eu quero passar ao lote de número 12, Campo Grande. Vamos lá. Último touro dessa nossa apresentação matutina é o lote de número 12. Ele que é um touro de repasse utilizado para cobrir vaca Brangos pelo Hábil Brangos. Touro de 700 quilos, 45 de perímetro. É um filho do curandeiro, a veia materna do Arcanjo 5039. Ele tem shape e ele tem 36 pontos, hein? Ele tem impressionantes 36 pontos na sua avaliação genética do índice final do programa Natura. Ele possui shape e o valor é o mesmo do lote anterior, hein? Ele tem quase 11 pontos a mais, ou melhor, mais de 11 pontos a mais no seu índice final do programa Natura e ele tem o mesmo valor. É só ligar na mesa e confirmar agora em R$ 350 de parcela. Tá bem? Vale lembrar então que o leilão é hoje à noite, a partir das 20 horas e 30 minutos. Temos essa apresentação ainda para o decorrer do nosso dia, mas os lotes que não forem confirmados irão a pregão. Aí não tem a comodidade de você ligar e confirmar sem disputa nenhuma. Aí o que vale é a lei do martelo, é a lei do leilão e a gente conta com a audiência de todos os senhores aqui conosco. Vou passar o sinal agora a Campo Grande, devolver para os meus amigos Antônio e Elaine direto lá da nossa sede. Eu fico por aqui e volto mais tarde com mais informações. Obrigado. Beleza de tourada, hein, João Campo? Muito obrigada pelas informações. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho. E na volta tem mais destaques do Bom Dia Produtor nesta manhã de terça-feira, né, Antônio? Daqui a pouquinho teremos informações com relação ao mercado financeiro nacional e também internacional, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Fique por aqui. 8 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Bom Dia Produtor de volta na sua manhã de terça-feira e nós temos um quadro onde nós compartilhamos com você, telespectador, tudo que é compartilhado nas redes sociais e também nos aplicativos de conversas. É o quadro Tá na Rede.
E nós mostramos aqui recentemente uma chuva de granizo que pintou o chão de branco na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Mas o fato aconteceu novamente na região sudeste do país. Aconteceu no último domingo, por volta das 3 da tarde, uma chuva de granizo que durou 30 minutos. E nós temos imagens que um telespectador mandou pra gente. Vamos ver? Gente do céu! Nossa, quebrou tudo! Meu pai! Gente! Nossa, quebrou o carro da Bel tudo! Gente! E é importante lembrar que essa chuva aconteceu em Brejetuba, no Espírito Santo, também cidade que faz parte da região sudeste do país. Aliás, o Espírito Santo faz parte do sudeste do país. E nós mostramos recentemente aqui uma chuva que aconteceu em Franca, no interior paulista também, com chuva de granizo. Se você tem algo interessante, se você compartilhou com alguém algo interessante através das redes sociais ou através dos aplicativos de conversa, quer compartilhar com a gente, então nosso contato é 679-9264-7810. Participe. E agora nós vamos até São Paulo, até a capital paulista, falar com o Walter Puga, que está na B3 neste momento, e traz para a gente informações com relação a uma operação da Polícia Federal. É isso mesmo, Walter? Muito bom dia para você. Bom dia, Antônio. De fato, a Polícia Federal deflagrou agora a segunda fase da operação contra fraudes em financiamento no Banco do Brasil. A Polícia Federal deu início nesta manhã à segunda fase da operação chamada Turbocred. Ela combate essa operação, desvio de verbas públicas por meio de fraudes em financiamentos agrícolas do Banco do Brasil. Isso teria ocorrido entre 2012 e 2015. Para se ter uma ideia, são cumpridos 39 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, no Espírito Santo até em Goiás. Policiais foram deslocados às residências desses tomadores de empréstimos considerados fraudulentos. Também envolve funcionários do Banco do Brasil, ex-funcionários do Banco do Brasil e de pessoas que atuavam como laranjas durante as operações dessas fraudes. A segunda fase dessa operação Turbocred, ela decorre da análise de documentação que foi apreendida nas agências do Banco do Brasil durante a primeira fase, que ocorreu lá atrás, em 17 de maio do ano passado. Foram analisadas 149 operações de financiamentos agrícolas, 13 financiamentos de outras modalidades e 90% haviam sido fraudadas, segundo a Polícia Federal. Bom, entre os tipos de fraude apurados no inquérito estão, veja, a obtenção de financiamento para custear atividade agrícola em imóvel próprio, mas usado em imóvel arrendado a terceiros. Mais do que isso, outra constatação, falsificação de carta de arrendamento para empréstimos de atividade agrícola fictícia, tomada de sucessivos financiamentos para diversos empreendimentos agrícolas sem capacidade financeira. A Polícia Federal informou que as investigações apontam o pagamento de propina a funcionários do Banco do Brasil para obtenção de financiamentos por meio de contas correntes em nome de laranjas. Bom, os investigados vão responder agora, na medida das suas participações, por crime de gestão fraudulenta e gestão temerária à instituição financeira. Aplicação de recursos de financiamento em finalidade diversa, ou seja, daquela que foi destinada, tudo isso previsto em lei de crimes financeiros, além de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa, com penas que variam de 1 até 12 anos de prisão. Os detalhes sobre essa operação, nós teremos uma entrevista coletiva por volta das 10h30 no horário de Brasília, na sede da Polícia Federal em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O combate à fraude financeira continua. Continua porque essas preocupações já ocupam diferentes setores da justiça brasileira. Depois da Operação Lava Jato, uma série de investigações tiveram início, uma série teve início no Brasil, e os policiais, a Polícia Federal e a Justiça Federal procuram agora problemas em diferentes setores e, o pior,
encontram esses problemas. Bom, e o radar da imprensa hoje anuncia que o governo reduz em 52% o orçamento do seguro rural. Radar da imprensa é um levantamento feito pela Agência Estado diariamente com as principais notícias nos jornais brasileiros. E o Valor Econômico destaca hoje que, em meio a esse cenário de cofres públicos ainda vazios, em função da crise fiscal nos últimos anos, o governo já apelou para uma das primeiras medidas que costuma adotar para tentar diminuir o desequilíbrio das contas, né? Reduziu em 50% o valor inicial previsto para o programa de subvenção ao seguro rural agora em 2018. Caiu de 550 milhões de reais para 260 milhões de reais. Então, o seguro rural já é uma das áreas, né, dos setores, um dos itens que serão cortados nas despesas do governo diante dessa crise fiscal. Nós falaremos sobre isso já numa entrevista com o Roberto Troster. Você verá que a crise financeira, porque passa o país, né, a crise econômica, ela vai resultar em problemas graves, não só nesses próximos meses, mas também no outro ano. Enquanto isso, o que ocorre fora daqui, bem distante daqui, nas principais bolsas da Ásia, à espera de decisão do Federal Reserve nos Estados Unidos, há alguma especulação esta semana. Bom, resumindo, lá na Ásia o mercado já fechava nesta madrugada assim como você tem na tela do seu televisor. Veja o índice Nikkei sem alteração, estável. Hong Kong recuou 0,32%, o índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong teve baixa. Na China, índice Xangai Composto subiu, mas subiu muito pouco. Shenzhen variou positivamente, subiu 0,69% e uma reação na Bolsa de Seul, o índice Kospi subiu 0,86%. E o que ocorre na Europa nesse momento? Bom, na Europa, sinal positivo prevalece nas principais bolsas e também no mercado futuro de Nova York, viu? Veja o que ocorre na Europa nesse momento, porque na Europa as principais bolsas operam com os principais índices, né? Nesta perspectiva que você está vendo aí, alta, né? Números positivos. Londres tem alta de 0,11%, Paris tem o índice CAC com alta de 0,10%, Madrid sobe 0,85%, Milão sobe pouco, sobe 0,09%. Reação positiva na Bolsa de Madrid, mercado que tem tido turbulências em função de discussão entre o governo espanhol e a separação da Catalunha. Enquanto isso, nos Estados Unidos, agora há pouco, o índice Dow Jones Futuro tinha alta de 0,15%, portanto positivo. Standard & Poor's tinha alta de 0,18% e Nasdaq Futuro alta de 0,26%. São 3 índices negociados no pré-mercado que já sinalizam a perspectiva no mercado americano. Dia positivo, a julgar pelos números da Europa, números dos Estados Unidos, isso deve trazer algum alento para a Bolsa Brasileira, que ontem fechou com este número que você tem no painel. A Bolsa recuou ontem aqui, caiu mais de 1,5%, caiu para a faixa de 74.800 pontos. Foi uma baixa acentuada para a nossa Bolsa, os papéis perderam preço. Já na abertura, ontem pela manhã, já recuava 1,03%, terminou com queda de mais 1,5% o nosso índice Bovespa. Enquanto isso, o que ocorria com o dólar? Bom, desde o fechamento do dólar ontem, tendo como referência dólar comercial, dólar subiu em reação aí a essa cena política turbulenta no Brasil também, né? Já se aproximando de novo de R$ 3,29. No encerramento dos negócios, alta de 1,17%, dólar saltou para R$ 3,28, mais 30, né? Fechou com uma alta acentuada, o real perdeu mais do que as outras moedas frente ao dólar ontem, com influência da pesquisa eleitoral para a presidência, né? Que aponta ainda Luiz Inácio Lula da Silva e liderando as pesquisas feitas por institutos que verificam o comportamento da opinião da população. Bom, isso foi, no mercado caiu como uma notícia negativa, a princípio, para os economistas, causando aí uma reação do dólar frente ao real, uma alta que já indica perspectivas de termos dólar aí perto de R$ 3,30 nesta semana. São 9 horas, horário de Brasília. Eu encerro por aqui essa minha primeira participação, mas daqui a pouco eu volto. Nós vamos ver o que ocorre, qual é a perspectiva para a economia daqui para frente com o Roberto Troster. Eu volto já. Antônio? Obrigado, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho, o Walter volta com mais informações direto da B3 Brasil, Bolsa Balcão, informações das principais commodities brasileiras comercializadas no Brasil. Elaine. Eu volto a falar sobre o cenário do café com destaque para a região
Sudeste, onde a falta de chuva e as temperaturas elevadas vêm contribuindo, impactando negativamente no potencial produtivo dos cafezais para a safra 2018. As primeiras chuvas registradas agora no início de outubro estimularam a florada, mas com um novo período de estiagem e as temperaturas continuando muito altas, o desenvolvimento dos cafezais vem sendo muito prejudicado. Com isso, as estimativas iniciais de que em 2018 o país e o estado de Minas Gerais poderiam colher um volume recorde de café já foram descartadas. E nada melhor que conversar com cada região produtora de café para que possamos acompanhar a real situação de cada município. Vamos agora saber como estão as situações, como está a situação das lavouras e o ânimo também dos produtores na região de Manhuaçu, lá no estado de Minas Gerais, onde o café representa boa parte da renda da cidade. Para isso, nós vamos conversar por telefone com o técnico em cafeicultura, o Gustavo Alves Medeiros, ele que é da Fundação Nelman. Bom dia, Gustavo, satisfação falar contigo aí em Manhuaçu. Aliás, Manhuaçu significa chuva forte em Tupi-Guarani. Infelizmente, não é a realidade neste momento. A gente quer saber como estão as situações, então, das lavouras e o ânimo dos produtores, como que eles estão procedendo neste momento. Bom dia, Gustavo. A situação aqui dos produtores de café está meio complicado, chovendo muito pouco, a questão das lavouras estão bastante debilitadas ainda, devido à falta de chuva. Produtores de café esperando o mercado dar uma reagida, só que, porém, o mercado não está contribuindo, né? Então, por enquanto, o produtor aí de café só está vendendo café que realmente precisa para estar pagando as contas. Estão dizendo que vão segurar o máximo possível até começar a soltar os cafés dessa safra de agora. E lavoura, todo mundo esperando chuva para começar as adubações, para ver se dá uma recuperada nas lavouras, que devido a ter sido safra alta neste último ano, de ano safra, estão bastante debilitadas e com a falta de chuva ainda não recuperou. Então a questão toda é essa aí, vamos ficar aguardando aí melhora de mercado e de chuva, se Deus quiser deve estar chegando para a gente aí, para estar recuperando as lavouras. Bom, a situação nossa aqui da região se encontra mais ou menos dessa situação aí. Valeu, muito obrigado. Bom dia, produtor. Vai continuar de olho, viu, Gustavo? Muito obrigada pelas suas informações. Ele que é técnico em cafeicultura. Eu conversei com Gustavo Alves Medeiros, de Manhuaçu, interior do estado de Minas Gerais. E por falar em clima, que é tão importante, tem previsão do tempo, né, Antônio? É isso mesmo, viu, Helene? Vamos continuar falando sobre a região sudeste, que é a região que mais produz café no país. E essa região recebeu fortes chuvas nas últimas semanas e isso até comprometeu um pouquinho as pastagens e também as plantações de café. Vamos saber quais são as previsões para o mês de novembro. Quem traz para você as informações é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, conta pra gente. Os próximos dias já serão de chuvas expressivas no norte de Minas Gerais e incluindo essas áreas mais secas do sudeste, como essas áreas em vermelho do mapa, onde a disponibilidade hídrica está abaixo de 10%. E nos próximos 5 dias vai ter previsão de chuva forte nessas áreas, acumulados em torno de 50, que podem alcançar até 70 milímetros. A mesma situação também pode ocorrer com chuvas mais fortes nas áreas mais a oeste do estado de São Paulo, onde pode chover mais de 30 milímetros em apenas 5 dias. Na próxima semana, essa chuva ainda vai seguir persistente na região sudeste. Inclusive, essas áreas mais secas da região ainda vai seguir recebendo chuvas expressivas. Agora, essas instabilidades vão conseguir se espalhar um pouco mais pela faixa leste da região. Tem previsão de acumulados em torno de 50 milímetros nessas áreas mais secas do sudeste. Isso vai ocorrer por conta da passagem de uma frente fria de forma costeira pela região sudeste. E vai seguir mantendo essas chuvas, porque no decorrer do terceiro
terceiro período ainda vai ter previsão de chuva abrangente. Agora, as instabilidades vão perder um pouco mais de intensidade. Os acumulados não devem passar de 30 milímetros, tanto no interior do estado de São Paulo, grande parte do estado de Minas Gerais e algumas áreas também do estado do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades vão conseguir se concentrar nas áreas mais secas do Sudeste. Isso volta a trazer melhores cenários, principalmente para o crescimento das áreas de pastagens. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Vamos voltar a falar de mercado, hora de voltar então a B3 Brasil Bolsa Balcão, onde Walter Pulga Júnior vai passar para a gente a seguinte questão. Enquanto o mercado financeiro, o governo federal passa a ideia de recuperação, já o mercado financeiro, o fato é que alguns economistas veem com muita preocupação esses próximos meses. É isso mesmo, Pulga, informações direto da B3 contigo. É sim, Elaine, há muita preocupação porque algumas mudanças aguardadas não ocorreram. Entre elas, a chamada reforma da Previdência, considerado fundamental para sustentar aí o país em recuperação nos próximos meses, aliás, nos próximos anos. Eu conversei sobre esse assunto com o economista Roberto Troster e ele explica que não há como esperar uma forte recuperação para a economia brasileira daqui para frente, salvo essas mudanças ocorrerem rapidamente. Acompanhe. Troster, muito obrigado por atender o nosso chamado. Mais uma vez, você está conosco no canal do Boi e vamos falar de economia. Você acompanha a economia brasileira há muitos anos e a pergunta é, temos números positivos, temos informações que a Bolsa está subindo, os números mostram isso, inflação em queda, taxa Selic em baixa. Nós saímos daquela crise? Diante do mundo, nós estamos tendo um comportamento parecido com os demais países? Não, infelizmente não. O mundo vai crescer mais do que 3% esse ano, 3,5%. As perspectivas são de que daqui a 2 anos o mundo esteja crescendo a quase 4%. E nós temos vizinhos, como a Colômbia e o Peru, que vão crescer a taxas mais altas do que isso. E o Brasil, esse ano, vai ter um crescimento positivo, alguma coisa entre 0,5% e 1%, e alguma coisa próximos 2,5% nos próximos anos. Quer dizer, nós vamos continuar crescendo menos do que o resto do mundo. O cenário internacional é muito bom, quer dizer, você não tem nenhum grande risco, sei lá, o norte-coreano e o norte-americano talvez tenham algum problema, mas é remoto esse risco. Os preços de commodities não estão num patamar alto, quer dizer, pararam de subir, mas pararam no patamar muito alto. As taxas de juros estão em pisos históricos, mesmo com a alta recente, as expectativas são de taxas internacionais na metade do patamar histórico. As bolsas de valores estão batendo recordes históricos no exterior. E aqui dentro, o que aconteceu? Aqui dentro foi uma combinação de fatores. Primeiro, o que está acontecendo, as projeções de crescimento são as mesmas de 1 ano atrás e as mesmas de 2 anos atrás, até um pouquinho menores agora do que estavam. Quer dizer, não mudou, apesar de ter mudado a condução da economia, as expectativas dos analistas não mudaram. 2, o que aconteceu? A combinação de recessão com... O que aconteceu? A recessão com o realinhamento dos preços feitos pelo ministro Levy, Joaquim Levy, o que fez? Fez com que os preços começassem a despencar. Como o nível de atividade está muito baixo, o saldo comercial está muito alto, com saldo comercial muito alto por conta de menos importações, o fluxo de dólares aqui aumenta. Então o dólar indo para baixo acaba reforçando o processo superinflacionário, de queda da inflação. Aí nós tivemos uma ajuda, dizem que Deus é brasileiro, ele deu uma forcinha muito boa, que foi que o Brasil teve uma super safra, com mais safra, mais exportações, mais dólares entrando e com mais safra, preços agrícolas aqui dentro caindo. Então, isso pôs a inflação para baixo e os juros básicos
acompanharam a queda da inflação. Não foi que a política monetária baixou a inflação, foi que os juros seguiram a queda da inflação e os juros básicos vão cair. Então, nesse sentido, juros baixos é bom, parar de ir para trás também é muito bom, aumenta a renda real. Agora, a bolsa alta, quer dizer, mesmo com essa alta recente, continua ainda abaixo, quer dizer, está próximo do patamar de 2008, quer dizer, nos mesmos valores de 8... Quase 10 anos atrás. De 9 anos atrás. Então, você ainda tem a possibilidade de ganhos muito grandes se você começar a fazer mudanças na economia, mas você não está fazendo. Você tem um discurso fiscal de aperto, da PEC 241, teto dos gastos, mas na prática o déficit aumentou e aumentou de uma maneira ruim, porque aumentou muito nos gastos de pessoal, do funcionalismo e diminuiu os gastos em investimento. Quer dizer, foi um arroxo fiscal, entre aspas, porque não foi arroxo, o déficit aumentou, ruim, de qualidade ruim. O governo não equilibrou as contas mesmo. Não equilibrou as contas e fica todo mundo focando no déficit primário e não olha no déficit total, que é 3, 4 vezes mais do que o déficit só primário. Quer dizer, além de receitas e despesas, nós temos uma conta de juros, que é 3 vezes maior do que o déficit básico, né? Se você tiver que hoje falar para um empresário seja do setor rural, industrial, comercial, a situação do país daqui para frente, ela é melhor, ela tende a melhorar ou nós vamos ainda ter um período difícil? O que é melhorar? Sabe, um país como o Brasil crescer 2%, que cresça 3% ano que vem, é muito pouco, por 2 motivos. Primeiro, quando você retoma uma economia, isso sempre, se você olhar o que aconteceu em 2010, que a economia cresceu 7,5%, não foi política, foi o que se chama overshooting, né? Aconteceu em outras vezes na história do Brasil, quando você retoma mais alto. Então você deveria ter um nível mais alto, primeiro. Segundo, se você considerar o potencial do Brasil. Quer dizer, um país como o Brasil tá muito crescer abaixo 2,5%, quando a Índia, que tem mais dificuldades que crescer, que a gente vai crescer quase 8% nos próximos anos, nós estamos crescendo a 1/3, 1/4 da velocidade dos hindus, a 1/3 da velocidade dos chineses. E nós temos condições objetivas, capital humano, capacidade empresarial, recursos naturais, clima, mercados, etc., melhores do que esses países. Então, o que acontece? Nós estamos marcando o passo. O mundo está mudando, você tem um mundo cada vez mais moderno e o Brasil está marcando o passo. Quer dizer, reformas. Reforma trabalhista do setor privado tem alguns pontos positivos, diminuiu muito a judicialização das questões trabalhistas, mas não se avançou tanto assim. Previdenciária é só do setor privado, e o grande problema é a previdência do setor público. Agora, por que não fazer uma reforma do judiciário? Processos aqui duram décadas. Por que não fazer uma reforma da burocracia? É um exemplo que eu acho emblemático, por exemplo. Eu peço, teu documento, se identifica, Puga. Aí você vai me mostrar, você tem que mostrar carteira profissional, carteira RG, SIC, título de eleitor, reservista, né? Então, por que precisa tantos números para identificar uma pessoa só? Né? Aí o que aconteceu? Apareceu uma novidade tecnológica revolucionária, que é a biometria. Hoje você pode, assim, em frações de segundo, você só com uma luz na tua retina identificar você com muito mais precisão, ou com a digital, ou com a medindo o pulso, né? Uma grande oportunidade para identificar todo mundo, ajudaria em contratos, na justiça, transações financeiras, tudo. O que acontece? Cada órgão do governo faz uma biometria a mais. Então, além do título eleitor, você agora põe os dedos. Né? Quer dizer, em vez de ser uma simplificação... Racionalizar.
Simplificar, complica. E aí e tem mais, né? Aí o setor financeiro, que deveria ser o setor mais sofisticado, cada banco faz a sua identificação. Então, em vez de a gente aproveitar a inovação para ser um avanço, acaba sendo um peso a mais, né? Para o homem do agronegócio, especificamente, temos aí tendência de queda e cai a taxa Selic, caem os juros também, dinheiro ficará mais barato lá na frente? Não, olha, o campo tem uma parte de dinheiro que é dinheiro dos compulsórios a 8,5%, né? Mas fora isso, o custo do crédito está muito alto. Não tem fazenda, ou poucas fazendas, poucas culturas que conseguem pagar uma taxa de 100% ao ano. Quer dizer, se paga, o lucro vai para a instituição financeira, não fica lá. Enquanto outros países conseguem dar crédito de longo prazo, com taxas baixas, 10%, 11% ao ano, algumas com taxas muito abaixo disso, aqui nós estamos marcando. Então o que acontece? Se o retorno da safra tem que ser maior que o retorno dos juros. Se você considerar que o homem do campo, além do risco tempo, ele tem o risco preço. Quer dizer, se você decide plantar, sei lá, o milho, né? Quer dizer, você planta, calcula um preço, você pega dinheiro, planta, o valor da produção, paga todos os custos, uma parte vai para pagar os juros, mas aí você tem que pôr o risco preço, o preço do milho pode cair, o risco clima, né? O risco praga, né? É muito risco. Não, então você tem que ter uma coisa racional, quer dizer, com essa estrutura financeira você não tem, o país como um todo perde, né? Quem ganha, por exemplo? Paraguai. Hoje você tem propaganda, invista no Paraguai, que brasileiros. O Paraguai, assim, exporta soja, exporta café sem plantar quase nada de café. Quer dizer, simplificar a vida, pensar. Eu estudo economia faz tempo, assim, se alguém me fala, me resume isso rápido, né? Eu diria, tem uns programas de televisão que chama Hell's Kitchen, né? O cara que vem e arruma um restaurante que está falido. O que ele faz? Ele senta e pensa, o que a gente tem que fazer para crescer? O que a gente tem que fazer para fazer o Brasil crescer? O que eu tenho que fazer para uma fazenda crescer? Né? E a gente não está fazendo essa lição de casa. Bom, tá aí o recado. Roberto Troster, não estamos fazendo a lição de casa. O tempo vai passar e a recuperação fica mais difícil. Fica mais devagar, não fica difícil, vai recuperar de qualquer jeito, né? É um país com brutal. Mas, sabe, o Brasil crescer 2%, sabe, é muito pouco. É quando o Brasil joga, sei lá, com um país pequeno aí da América Central, ganha de 1-0, aí todo mundo vai, Brasil. Sabe, jogar para valer é ganhar da Inglaterra, da França, da Alemanha, né? E é o que nós precisamos fazer. Eu acho que se levar o Tite para Brasília, talvez melhore um pouco. Agradeço mais uma vez a presença do Roberto Troster aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista, voltamos ao programa. A expectativa, portanto, é de alguma recuperação de fato, mas nada que mude muito o quadro que nós temos hoje. De olho na informação. Eu volto já para falar sobre a evolução dos negócios com os principais produtos agropecuários comercializados no Brasil e no mundo. Elaine, Antônio. Muito obrigada, Pugo. Então, daqui a pouquinho ele retorna com os primeiros negócios dessa terça-feira. Nós vamos para o último intervalo comercial, mas é rapidinho, 2 minutinhos e a gente volta. Voltamos daqui a pouquinho com previsão do tempo para a região norte do país. Fique com a gente. 9h22, pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de terça-feira. Nós vamos agora até São Paulo, até a B3, Brasil Bolsa Balcão, onde está Walter Puga, que traz para a gente informações em tempo real com relação às negociações do mercado financeiro. Walter, é com você. Bom, Antônio, como sempre, começamos pelo café. E você acompanha comigo agora a evolução dos negócios com café no Mercado Futuro de Londres,
Nova York e aqui na B3. Bom, a Bolsa de Mercadorias de Nova York ontem para café arábica terminou as operações com preços mais baixos, né? As cotações foram pressionadas por um dólar mais firme contra o real e por fatores técnicos também, né? O mercado continua, na verdade, monitorando aí as condições climáticas para as lavouras brasileiras, que melhoraram agora nessa segunda metade de outubro, com vistas aí à produção do ano que vem, né? A Bolsa de Londres, de outro lado, fechou em queda, diante de fatores como, por exemplo, né, fatores técnicos, né? Ou seja, posicionamento no mercado, comprando mais, comprando menos contratos. Bom, a chegada da safra do Vietnã vai influenciar, lógico, os preços na Bolsa de Londres, né? O fundamento baixista desse mercado. Então, ontem nós tivemos uma queda para café arábica negociado lá fora e para café robusta também. Enquanto isso, o que ocorria no mercado brasileiro? Bom, aqui na nossa bolsa, na B3, o que nós tivemos foi realmente um movimento de queda que acompanhava o que ocorria lá fora. Nós chegamos a ter uma baixa aqui de $1,25 por saca para café com entrega agora em dezembro. Para março do ano que vem, a queda não foi tão acentuada, mas de 90 centavos de dólar por saca. Os demais vencimentos perderam, mas perderam um pouco menos. Agora, o que o CPEA constatava, considerando o café arábica tipo 6, duro para melhor, entregue aqui em São Paulo, veja, em média, negócios a R$ 452,83 a saca, uma baixa de 0,5% entre os dias 27 e 30 de outubro, ou seja, o mês vai encerrando com o café até que em recuperação, hein? Uma alta de 0,96%, quando chegou a ter baixa aí de mais de 1%, né? Café inverte no final do mês, tem alguma recuperação no indicador do CPEA. Café robusto negociado no Espírito Santo termina o mês provavelmente com queda aí de quase 6%. É o que você confere comigo no levantamento que é diariamente feito pelo CPEA, né? O CPEA apontava ontem, em média, R$ 374,61 a saca do café robusta, ou seja, uma leve queda entre os dias 27 e 30 de outubro, mas vale lembrar. De olho nesse número, o que ocorre neste mês de outubro com café robusta, lá no Espírito Santo, é uma baixa de 5,47%, 5,5% de baixa. E se a baixa continua como agora já ocorre no mercado, a perspectiva é de que a queda se aproxime aí para café robusta perto de 6%. Veja os negócios nas principais bolsas do mundo agora com café robusta e café arábica, começando por Nova York. Vamos para Nova York? Café arábica negociado na Bolsa de Nova York opera agora em queda de novo, queda de 80 até 85 pontos. O contrato de dezembro é negociado a $1,25 por libra-peso. Mercado vê o contrato de março para o ano que vem também, março do ano que vem, a $1,28 por libra-peso também em baixa. O café negociado para maio também tem queda, embora ainda opere acima de $1,30 por libra-peso. E o mercado trabalha café para julho a $1,33 por libra-peso, também em queda. Como se vê, não há perspectiva de alta para o café, pelo menos nos próximos dias, a julgar pelo comportamento do mercado que nós vimos agora. Na Bolsa de Londres, veja os primeiros negócios nesta manhã. Neste momento, o café robusto é negociado na Bolsa de Londres, perde entre 0,73% até 1,90%. A baixa varia de 14 até 37 dólares por tonelada. Contrato de novembro a $1.908 a tonelada recua agora 37 dólares por tonelada quando comparado ao valor de ontem. A baixa continua em Nova York e continua também em Londres para café no mercado futuro. Aqui na B3, depois da baixa de ontem, os primeiros negócios nesta manhã. Acompanhe comigo na coluna Últimos Negócios. Veja, café para dezembro recua 0,83% agora a $154,70 a saca. A 154,70 a queda é de $1,30 por saca nos últimos negócios realizados aqui. E os valores de ontem para café para março recuavam para $160,35, contrato de setembro do ano que vem a $160,65, ou seja, nós temos aí mercado com tendência de queda. Café para setembro de 2019 já é negociado aqui na B3 a $172,45 a saca. São 9h28, horário de Brasília. Essas são as principais informações sobre os negócios do mercado do café. Baixa hoje em bolsa, pressão sobre as cotações do café, o que deve, lógico, pressionar também os preços pagos ao produtor. Enquanto isso, no mercado do boi gordo, preços estáveis, né? Lógico, ritmo moroso
de negócios, segundo a agência Safras e Mercado. O mercado físico do boi gordo segue com preços acomodados. Em São Paulo, segundo Safras e Mercado, na faixa de R$ 142,00 arroba. Minas Gerais, 134. Boi gordo em Goiás, ainda 134 também. Então, Minas Gerais e Goiás, R$ 134,00 arroba. Já no Mato Grosso do Sul, R$ 133,00 arroba. Mato Grosso a 130 arroba. Levantamento de Safras e Mercado. Agora, o que diz o CPEA, que tem como referência as negociações do interior de São Paulo, mais uma baixa para boi gordo na média CPEA. Na média CPEA, boi gordo recuava ontem para R$ 139,60 arroba. A recuperação que ocorria no final do mês já não ocorre mais. 30 de outubro, em média, R$ 139,60 arroba, o que traz boi gordo no mês de outubro com queda de 2,21% até ontem. Se as negociações mantiverem esse mesmo patamar, boi gordo recua no indicador CPEA mais de 2% no mês de outubro. Já bezerro negociado no Mato Grosso do Sul, você acompanha alguma recuperação. Veja, bezerro negociado lá no Mato Grosso do Sul a R$ 1.195,98 por cabeça, sobe 0,28%, tem uma alta de quase 1%, bezerro negociado no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso tem bezerro em alta e a perspectiva é de preços melhores no fechamento dos negócios hoje, último dia de negociação do mês. E essas são as principais informações sobre o comportamento do mercado físico ontem. Agora, neste momento, o que ocorre no mercado futuro do boi gordo, depois de uma alta ontem aqui na B3, boi gordo opera neste momento com esses valores que você tem no painel. Boi é negociado agora aqui para outubro a R$ 139,15 a arroba, uma leve alta de 0,07%, um ganho de 10 centavos de real por arroba. O boi para novembro, que estava a R$ 141,80, ganha 25 centavos de real por arroba, tem alta agora. E o boi para dezembro recua. O boi para dezembro estava a R$ 144,95 no ajuste ontem, cai para R$ 144,80, recua 0,10%. O boi para outubro estava ontem acima de R$ 150,00 arroba, recua mais agora, cai para R$ 149,75 a arroba. E essas são as principais informações sobre a evolução dos negócios de café e boi gordo no mercado da B3. Agora vamos para o dólar, porque dólar referência para importação e exportação você tem na tela do seu televisor. Neste momento o dólar R$ 3,27 mais 90 recua. Depois de uma alta ontem, recua neste momento 0,12%, 0,09%. Ainda na faixa de R$ 3,28. Dólar tem valor mais alto do que nós vimos em semanas anteriores. De olho na informação, eu encerro por aqui minha participação em Bom Dia Produtor. Volto sinal para Campo Grande. Um dia de bons negócios a todos. Elaine, Antônio. Walter, pelas informações, para você uma ótima terça-feira e nós voltamos também amanhã às 7h15 da manhã, voltamos com mais um Bom Dia Produtor, mas desde já agradecemos a sua audiência, a sua companhia com a gente desde as 7h15 da manhã, né, Elaine? É isso mesmo, amanhã tem muito mais para você, uma excelente terça-feira de bons negócios e amanhã a gente espera bem cedinho. Tchau, tchau. Lembrando, se você perdeu algum conteúdo, acesse daqui a pouquinho o canal do Bom Dia Produtor no YouTube, youtube.com/canal do Boi. Até mais.